Quantos precisam de um milagre aqui nessa noite? Nós somos o milagre vivo do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor e demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Lázaro, ele era um homem amigo de Jesus. E ele morreu, né? E depois de 4 dias ele foi ressuscitado. Você pode crer que o seu milagre pode ser ressuscitado nessa noite? Você pode crer que o Senhor pode entregar algo que você está precisando nessa noite? Você veio disposta para receber? Então vamos adorar o Senhor. Vamos pedir, vamos clamar. O nosso Pai é o único que pode nos dar aquilo que a gente precisa. Então você vai louvar comigo, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como é que está o seu estado, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar para fazer infinitamente mais por você. Então vamos louvar com o nosso coração, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.
aquilo que você achou que estava perdido. Que Ele possa alcançar a sua casa, que Ele possa alcançar o seu esposo, que Ele possa alcançar a sua esposa, que Ele possa alcançar a tua saúde, que Ele possa alcançar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, que Deus possa te alcançar onde você está, que você possa remover a pedra para que o milagre venha a ser operado nessa noite, porque Ele está aqui. Você pode crer, pode sentir a presença do Pai Todo-Poderoso. Ele está aqui nesse lugar. Então vamos louvar o Senhor. Fala: Senhor, remove minha pedra, Pai, porque eu preciso desse milagre nessa noite. Irmãos, não vamos sair daqui, sabe, achando que Ele não pode. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita o
Glória a Deus. Felizes por estar na presença do Senhor, mais uma noite, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós. Eu estava lendo uma parte de um texto hoje, muito interessante, né? Que às vezes Deus sempre quer nos orientar, Deus sempre quer nos conduzir, tratar cada um de nós de uma forma especial. E às vezes a gente não presta atenção no que Deus está falando. E quando Eliú queria falar com Jó, e ele chama a atenção de Jó, ele fala, presta atenção no que eu vou falar. E aí teve uma frase que ele falou que me chamou muita atenção, porque às vezes passa despercebida as coisas. Ele falou para Eliú, assim, falou para Jó assim, presta atenção no que eu vou te falar. Se você tiver que falar alguma coisa em seu favor, responda. Responda. E Deus fala, porque eu quero te dar razão. Sabe o que isso diz para mim? Deus está o tempo todo prestando atenção em mim e você, para que a gente diga para Ele a verdade. Que a gente abra o nosso coração e fale a verdade para Ele, ouça. Ele quer ouvir a gente falar, porque na verdade Ele está o tempo todo querendo te dar razão e me dar razão. Deus nunca quer tirar a nossa razão. Mas para a gente ter razão, a gente tem que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. Foi o que Eliú falou. Ó, presta atenção. E a frase quando ele fala assim, se você tiver que falar alguma coisa, responda. Ele não falou, se defenda, fale alguma coisa. Não. É como quem diz assim, espera eu falar, ouça o que eu vou falar, e se você tiver alguma coisa verdadeiro em sua defesa, responda. Não conteste o que eu falei. Mas tem um monte de gente querendo contestar Deus. Deus fala e as pessoas ficam querendo contestar. É a história do não é bem assim, né? Não tem nada a ver isso. Eu quero ver quando chegar lá. Que estiver na fila, quando chegar na frente, Jesus vai falar assim, esse daí é aquele do nada a ver. Aí vai falar para ele, o que tu está fazendo aqui? Não, eu vim buscar estava buscando minha salvação, eu estou na fila da salvação. Jesus vai falar, nada a ver, irmão. Nada a ver. Porque tudo nada a ver. Né? As pessoas ficam justificando. Uma coisa que eu sempre falei aqui, não justifique erro, não justifique pecado. Porque se você justificar, ele não sai. Ele vai continuar ali. Porque a gente está dando abertura para ele ficar. Está dando chance. Agora, se eu reconheço, eu chamo para mim a responsabilidade. Errei, pequei, Senhor, me perdoa, me ajuda, me orienta. Eu quero continuar. Mas o que eu sempre digo, não é para ficar com vergonha porque pecou, porque errou e desviar. Não, tem que continuar. Tem que continuar. Errou, acerta e continua. Entortou, acerta de novo e continua. E vai embora. Eu falo sempre isso aqui. A caminhada, ela é de erros e consertos. Ninguém vai errar o tempo todo, nem vai acertar o tempo todo. Uma hora eu vou errar, uma hora eu vou acertar. Aí eu tenho aquela frasinha que eu falo, né? Que lá no mundo é diferente. Mas a gente criou uma aqui para nós. Com Deus, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Porque perder nunca perde. Perde sim, pastor. Eu tinha isso, assim, eu perdi. Você perdeu não. Deus tirou de você para não te perder. Tirou para trazer você para perto. Porque era isso que estava afastando você dele. Ué, mas era meu amigo. Né? Ele era pilantra, mas era meu amigo. Por isso que Deus tirou. Porque Deus não quer amigo pilantra com você. Deus quer amigo decente contigo. Amigo que te ajude. Aquele que quando você estiver caído, te mete a mão e te levanta. Que é para no momento que você estiver caindo, ele também meter a mão e te levantar. Esse que é. A caminhada é assim. É de ajuda. Deus coloca pessoas para a gente cuidar, para a gente tratar. Não é para a gente acusar, não é para a gente apontar, não é nada disso.
Porque errar todo mundo erra. Eu erro até hoje. Tento acertar. O importante é o desejo do seu coração. Não é o que você fala. É o desejo do seu coração. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa que você não consegue fazer. Você quer fazer um bem a alguém, não consegue. Você quer ajudar, não consegue. Você quer caminhar de uma forma diferente e não consegue. Mas continua tentando. Porque uma hora tu vai conseguir. Porque o que a gente tem que estar preocupado é com o quê? Buscar o quê? Qual é a nossa pedra fundamental? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas às vezes querem correr atrás da bênção. Correr atrás da bênção não resolve nada. Você tem que estar caminhando com o abençoador. Porque uma hora a bênção vai te alcançar. Deuteronômio 28 está lá escrito, do 1 ao 13, né? E no 8, diz assim, ó, versículo 8. Eu dei ordem para que as bênçãos te alcancem. Se Deus deu ordem para a bênção alcançar, pode ter certeza que se eu estiver caminhando com Ele, se você estiver caminhando com Ele, uma hora a bênção vai te alcançar. E qual vai ser essa hora? No momento certo. Porque a bênção antes do tempo, ela atrapalha. E depois do tempo também não presta para nada. Porque já passou o tempo. Então ela só vem no tempo certo. E ela vai chegar. Mas tem gente que por causa da ansiedade que a Bíblia fala para tratar, e não trata, aí fica com aquela ansiedade, né? Eu quero para ontem, quero para ontem. E Deus falando, mas eu quero para depois da manhã, eu vou te dar depois da manhã. Você quer para ontem. Aí não espera o tempo de Deus. A bênção chega. E normalmente é no momento que você não espera. Porque Deus, ele gosta de fazer surpresa. É o Deus de surpresa. E é bom isso, a gente se surpreender com as coisas de Deus. Porque aí você entende que Ele está o tempo todo te olhando, Ele está o tempo todo tomando conta de você. E quando chegar na hora certa, Ele te abençoa. É questão de paciência, exercício de paciência. Por isso que Ele falou para Jó, ouça o que eu vou falar. Se você tiver alguma coisa para falar em sua defesa, responda. A gente às vezes quer debater, quer conversar com Deus, quer debater com Deus. Não, é para responder. Se não tiver nada de interessante para responder, Deus diz o quê? Fica calado. Acabou. Fica quieto. É melhor do que falar bobagem. É melhor do que murmurar. Melhor do que reclamar. Ah, Deus, eu não queria esse. Eu queria um melhorzinho. Eu queria um... Entendeu? Aí Deus está lá olhando e falando, não, mas eu te dei esse para você agradecer, ficar feliz, cuidar bem, porque mais para frente eu vou te dar o outro. Mas se tu está rejeitando esse, não está cuidando nem bem desse, para que tu quer outro? Se tu não está cuidando bem nem desse que eu te dei. A gente, às vezes, é muito inocente. Às vezes a gente peca e erra por indução. Ontem, alguém no curso de libertação falou assim, não, pastor, mas o pastor fulano de tal, ele é maçom. É? Por quê? Mas por que tu sabe que ele é maçom? Não, porque ele usa um anel no dedo. Ah, ele usa um anel? Mas você viu o anel no dedo dele? Da maçonaria? Você viu o símbolo da maçonaria no anel? Não. Me falaram. Eu falei, aí que está o problema. Aí eu falei assim, mas já falaram mal de mim também. Já mentiram a meu respeito. Aí teve uma irmã que falou assim, já mesmo. Confirmou na hora. Mas é verdade? Não, não é verdade. Mas mentiram. Então, eu estava falando isso porque
é um dos caminhos que a gente permite que o inimigo entre na vida da gente. A gente ficar repassando as coisas que falam para nós. Porque olha só a coisa como a mentira é tão grotesca que chega a ser. Como é que o cara é da maçonaria, que é um bagulho escondido, o cara é um pastor de uma igreja grande, o cara é de lá, ainda vai botar um anel no dedo para todo mundo ver, para perder a metade da igreja. Olha só a coisa, como é que o inimigo tem um poder de convencer a cabeça das pessoas com uma coisa absurda e convence. Eu tive que explicar, falei, tá vendo, por aí, ó, isso aí são maledicências, isso aí são mentiras, invenções que o inimigo usa para criar contenda dentro da igreja. E cria, porque aí um já fala para o outro já diz que viu, mentiu. Vai mentir. Por isso que eu perguntei, você viu? Porque se fala para mim, vi, então você vai ter que me mostrar. Porque eu tenho que quebrar a mentira. Eu tenho que quebrar o inimigo, não adianta, eu não vou deixar ele prevalecer, eu não vou deixar ele crescer. Quando fala na tua cabeça, você vai fazer alguma coisa, você tem que avaliar desse jeito. Vem cá, isso vai ser bom para mim ou vai ser ruim? Para você saber identificar se é Deus que está falando ou se é o inimigo. Então você identifica, isso é bom para a minha vida. Então é Deus que está falando. Porque eu não posso acreditar que o diabo vai ser bonzinho para alguém. Vai mandar alguém fazer alguma coisa que seja bom para a pessoa. Eu não acredito nisso. Então ele vai dizer só coisa que vai te atrapalhar, que vai te destruir você, que vai te derrotar. É um sentimento, é uma visão, é um entendimento. Às vezes alguma coisa que está preparadinho, Deus está preparando para dar certo, o inimigo trabalha na tua cabeça. Não presta, não dá, não vai, errou, você não tem que aceitar, está errado, você não tem que ceder, você tem que ser assim. Aí você cresce no orgulho, acha que aquilo que está sendo falado na tua cabeça é verdade, porque você é uma excelente pessoa, o outro que não presta. E aí você aceita a opinião do inimigo. Tudo que ele quer. Quando Deus está trabalhando para dar tudo certo. Quando a coisa vai encaixando, o inimigo começa a trabalhar. Trabalha forte, pesado. Aí começa. Se trabalhar no orgulho do ser humano, ele derruba qualquer um. Minha mulher fez cara feia para mim. Não fala com ela hoje não, deixa para lá. Amanhã ela está boazinha contigo. Não fala com ela hoje não. Aí pronto. Aí não fala. Fica o dia inteiro sem falar com ela. E a raiva vai dobrar. Aí quando for falar com ela amanhã, já viu, né? Como é que está o esquema? Por quê? Porque ouviu. Tu acha que Deus vai falar isso com alguém? Não fala com ela não. Não dá atenção a ela não, deixa ela para lá. Olha isso. E as pessoas acreditam e acham que aquilo é verdadeiro, que tem que fazer desse jeito, porque é assim que Deus quer. Quer dizer, Deus quer acabar com o meu casamento. Atrapalhar, quer que eu seja alguém arrogante, né? Não perdoar ninguém. Mas, engraçado, né? Mas eu gostei de ser perdoado por Deus. Né? Eu aceitei o perdão dele. Mas não consigo perdoar as pessoas, não consigo liberar perdão. Então deixa pra lá, sabe? Deixa as pessoas. Quer falar? Quer falar? Fala. Tá ruim? Oi. As pessoas são fáceis, nós somos fáceis de sermos manipulados. Então você não pode permitir que a sua mente seja manipulada por alguém, a não ser o Espírito Santo de Deus. Esse aí eu quero que ele manipule minha cabeça, meu coração, meu corpo, meu fígado, tudo meu. Pode manipular. Porque eu sei que ele vai fazer sempre o que é melhor para mim. E vai me conduzir pelos caminhos que verdadeiramente vão ser caminhos bons e caminhos de vitória. E é isso que nós precisamos. Para ter paz.
Quando eu abro meu coração, eu consigo fazer com que o Espírito Santo trabalhe de uma forma fora do natural, fora do comum. E Ele tira tudo. Quando você abre o coração, você perde o medo, você perde a timidez, você perde a arrogância, perde o orgulho. Por quê? Lembra do louvor? Não, lembra do louvor, não, vou melhor. Lembra de Davi? A Bíblia diz que ele era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Davi vacilava com tudo que era dele. As coisas particulares dele, ele vacilava. Muita coisa. Mas com as coisas de Deus, duvido. Todas as vezes que ele tentou vacilar, ele se arrebentou. Então ele era obediente a Deus. Por isso que dizia que o coração dele é segundo o coração de Deus. Porque a mesma vontade que tinha no coração de Deus, tinha no dele. Salomão. Mas é tudo porque a gente não para ouvir. A gente já falou isso aqui. A rainha de Sabá fez o quê? Ela veio fazer o quê? Da terra dela, milionária, rica, veio fazer o quê? Lá na terra de Salomão, lá, no reinado dele. Veio só para olhar a riqueza dele? A Bíblia fala que ela veio para ouvir os ensinamentos de Salomão. Ouviu. O povo de Nínive se converteu porque Deus se arrependeu do que ia fazer com eles e não fez. Por quê? Porque eles ouviram o que Deus tinha para falar e mudaram o comportamento, mudaram as atitudes e foram salvos. Iam ser exterminados, igual Sodoma e Gomorra. Então, que a gente tenha isso, que a gente tenha esse sentimento, que a gente tenha essa visão, esse entendimento. Buscar em Deus. Sabe o que Deus gosta? Quando a gente fala assim: Senhor, eu estou vivendo a minha vontade, eu estou vivendo o meu querer, mas eu vou pedir hoje que o Senhor tome meu coração, me direcione para eu fazer a tua vontade. Qual é o melhor lugar para a gente estar? No centro da vontade de Deus. É o melhor lugar. E às vezes a gente está num lugar que não é ali que Deus quer que a gente esteja. Mas a gente não acredita, porque a gente olha com os olhos naturais. A gente não acredita que pode estar em outro lugar. E Deus está falando: vai que eu vou te apoiar, vai que eu vou te ajudar, vai que eu vou te dar força, vai que eu vou te orientar, vai que eu vou prosperar. Mas às vezes a gente quer ficar ali naquele lugar que a gente está, porque não consegue vislumbrar. Deus às vezes tem um caminho aberto pra gente, e a gente fica parado ali, tanto espiritualmente como secularmente, na vida secular. Fica ali. Não vou conseguir fazer isso não, esse trabalho eu não consigo fazer, não tenho capacidade para isso. Mas Deus não está perguntando isso. Deus não perguntou se você tem. Deus perguntou a Abraão se ele tinha capacidade de fazer o que ele queria que ele fizesse lá para onde ele mandou Abraão. Não, ele falou o que para ele? Vai, larga a tua parentela e vai para o lugar onde eu estou te mandando, que lá eu vou falar contigo o que eu quero que você faça. Porque Ele vai capacitar, Ele que vai dar condição, Ele que vai preparar tudo. Mas às vezes a gente fica pensando com a nossa visão. Deixa Deus conduzir, deixa Deus olhar por você. Quando eu aprendi isso, abriu minha mente, abriu minha visão. Você vê, eu demorei tanto a sair de um lugar, porque eu tenho 3 casas aqui, eu construí isso aqui, eu fiz do meu jeito, e não saí dali, né? Fiquei ali, em Brás de Pina, quantos anos? Irmão, moro aqui há 50 anos.
estou tão bem aqui, tranquilo. Aí Deus foi lá, abriu a porta da jaula, soltou os bandidos. Os caras foram parar na minha porta. Aí eu tive que fazer o quê? Tive que sair. Mano, teve jeito. Se não, estava lá até hoje. Vê como é que a gente se acomoda. Aí eu, não, mas eu tenho visão. Eu vejo, no mundo espiritual vejo. Mas não conseguia ver na minha vida isso. Que Deus queria me empurrar e eu querendo ficar. Por quê? Porque eu olhava, olho natural, não tem condição. Mas eu só estou vendo até ali, ó. Dali para lá não consigo ver nada. Deus está vendo lá do outro lado, está vendo lá no outro estado, está vendo no outro país, está vendo tudo quanto é canto. Ele sabe direitinho. Mas isso a gente pode mudar. Amém? Muda essa visão, muda o entendimento, ouve Deus falar. Se tiver algo interessante para responder, não para contestar, responda. Você vê, quando Deus perguntou para os discípulos, quando eles começaram a falar, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é Abraão, dizem que o Senhor é um monte de coisa. E Deus falou, e vocês? Vocês, o que dizem que eu sou? Ficou todo mundo calado. Porque foi o único que falou. Foi o maluco. O único que falou foi o doidão do Pedro. O Senhor é filho do Deus vivo. Aí ele falou, não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você. Quer dizer, não foi ser humano. Não foi natural, foi sobrenatural. Foi meu pai que revelou para você quem sou eu. Porque foi o único que teve a coragem de responder. Ele não questionou, ele respondeu. Jesus fez a pergunta e ele respondeu. Amém? Vamos participar dos dízimos, das ofertas. Deixa Deus trabalhar no seu coração, faça o seu melhor. Amém. Estamos no curso aí, o curso está bom. Eu já falei que nós vamos terminar esse curso. Vai montar um grupo de libertação aqui na igreja. Para visitar as casas, as pessoas. E eu creio que nós vamos trazer muita gente para cá. Foi assim. Quando eu estava lá na Nova Vida. E nós levamos muita gente para Jesus. Muita gente. Chegava ao ponto de famílias inteiras. Porque tem muita gente precisando de libertação. Muita gente. Dentro das igrejas. Que dirá fora. Vamos orar em nome de Jesus? Presente, Senhor, a sua oferta. Amém. Deus amado e santo, queremos agradecer, Deus, em primeiro lugar, pela sua santa e poderosa presença. Agradecer pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida profissional. Queremos, Deus, agradecer nesse momento pelos recursos que o Senhor tem enviado até as nossas mãos. Temos certeza, Senhor, que o trabalho, a saúde, tudo está sendo providenciado pelo Teu Espírito Santo. Porque o Senhor tem liberado para nós, tem feito o melhor, Pai. E nós queremos agradecer por isso. Queremos pedir, Deus, que o Senhor nos oriente a usar esses recursos que chegam até as nossas mãos com sabedoria. Sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O que o Senhor quer de cada um de nós é o nosso coração. O Senhor quer que nós entreguemos a nossa vida nas Tuas mãos. Mas nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem proporcionado recursos para que a gente consiga ter uma vida tranquila, pagar os nossos compromissos, quitar dívidas e situações. Por isso nós te agradecemos, Pai. Se ainda tem alguém entre nós, do nosso grupo, mesmo que não está aqui hoje, mas que esteja desempregado, Pai, em nome de Jesus, guia esse irmão, essa irmã por esse caminho, para que ele conquiste essa vaga de emprego e tenha uma melhora financeira na sua vida. Aqueles que estão trabalhando, mas que as empresas estão disponibilizando vagas, Senhor, para aumento de salário e promoção de cargos. Que o Senhor indique os Teus filhos como as pessoas certas e capacitadas para ocuparem essas vagas, Pai. Aqueles que têm processo na justiça,
Em nome de Jesus, Pai. Toca nos juízes, desembargadores, que eles peguem esses processos, tragam à tona, para que os juízes julguem com causas favoráveis aos teus filhos, para que eles peguem esses recursos e consigam quitar dívidas e compromissos, Pai. Aqueles que, como eu, Senhor, dependem de negócio, de vendas, dependem de clientes, Pai, multiplica, Senhor, traz os clientes, os contratos, Deus, para que melhore também a situação financeira, o faturamento, e que tenhamos uma vida também tranquila, uma melhora financeira, Pai. Até aqueles que hoje têm o desejo no coração, mas também não podem participar, Senhor, em nome de Jesus, não permita que falte coisa alguma na casa dos teus filhos. Providencia todas as necessidades, Pai. Eu entrego em tuas mãos cada dizimista e cada ofertante, pedindo, Deus, que o Senhor multiplique nas mãos de cada um dos teus filhos as sementes que eles têm lançado na tua casa e na tua obra, Senhor. Por isso, nós te agradecemos já em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Vou estar aqui à frente recebendo o seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Culto dos homens, dia 8 de novembro às 19 horas. E eu vou falar domingo de novo. Domingo está cheia a igreja. Vamos marcar isso aí. Um homem forçando o outro a vir, hein? Catucando o outro, falar, vem cá, tu é homem? Então tem que vir. Quem for homem pode vir, entendeu? Traz um amigo aí, alguém, mas os homens da igreja, eu preciso que venham. A gente precisa começar a movimentar, porque as mulheres estão lá na frente. Eu vi o culto das mulheres, o último culto aí, ó. Aquele culto mesmo de domingo de manhã, próximo domingo, né? É o último domingo, sem ser esse outro, né? É esse agora. Então, o culto tem começado a encher domingo de manhã. Então, e muitas mulheres. Os homens estão ficando para trás. A gente tem que, correr e acelerar o passo. Amém? Não sou eu que vou pregar, o pastor Eric vai pregar. Não sou eu que vai pregar, não, pastor. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o pastor Eric com carinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel. Capítulo 15. Na verdade, capítulo 16, desculpa. 16. Amém? Todos acharam? Vamos ler apenas um versículo, só o primeiro, só um. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, que está presente no nosso meio, Senhor. Continua, Senhor, falando nos nossos corações, Pai, nos tocando, Pai, nós damos liberdade para o Teu agir, Pai.
Manifesta a tua glória no nosso meio, Pai. Cumpra o teu querer, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não provém de ti. Tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido de alcançar a tua presença, que tem nos afastado de ti, Pai. Que venhamos sair daqui fortalecidos, que venhamos sair daqui entendendo aquilo que precisamos fazer para nos achegar mais perto de ti, Deus. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Sabe, igreja, hoje eu quero falar sobre aquilo que talvez tenha te afastado da presença do Senhor. E uma pergunta que eu quero fazer nessa noite é: de que maneira você tem tratado aquilo que te afasta da presença de Deus? Como é que nós temos tratado situações, atitudes, relacionamentos que talvez tenham nos levado cada dia mais para longe da presença de Deus? Aqui que eu li, Deus está falando para Samuel: até quando você vai ter misericórdia de Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei? O Senhor está sendo bem claro: eu já não vejo mais Saul como rei. Ele está ali apenas por estar, mas para mim ele já não é mais o rei. E ainda ordena que Samuel encha um chifre de azeite e vá lá ungir um novo rei, porque ele já tinha levantado um rei. Davi ainda não era rei, mas para o Senhor ele já era. Sabe, e como a situação chegou até aqui? No capítulo 15, se nós formos ver, desde o primeiro versículo, nós vamos ver Samuel chegando diante de Saul. E o interessante é que antes de Samuel dar a determinação de Deus para Saul, Samuel quer mexer na memória de Saul. Primeiro versículo do capítulo 15, Samuel vai dizer: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre Israel. Samuel estava querendo mostrar para Saul que quem o colocou ali foi o Senhor. E sabe qual é o problema? Muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus faz em nossas vidas. Nós nos esquecemos que onde nós estamos, nós não chegamos por conta própria. Foi o Senhor que nos colocou ali. Oportunidades que Deus colocou em nossas mãos, portas que o Senhor abriu em nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos disso. Mas às vezes o Senhor mexe na nossa memória. Quer trazer a memória: olha, fui eu que te coloquei aí. Cuidado com as atitudes, cuidado com o que você tem feito, com aquilo que eu coloquei em suas mãos. E muitas vezes nós nos esquecemos. Passa o tempo, a gente vai vivendo aquilo que o Senhor nos deu e a gente vai esquecendo quem nos deu aquilo, quem nos colocou onde estamos. E é aí que está o problema. Saul já tinha tomado diversas atitudes contrárias à vontade de Deus. Intencionalmente, Samuel, quando chega para ele quer tocar na memória, para tentar trazer luz à vida de Saul, para tentar: olha as atitudes que você tem tomado, presta atenção com aquilo que ainda nem te anunciei, foi o Senhor que te colocou aqui, então você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E depois que Samuel faz isso, aí ele dá a ordem. Ele manda ir até a terra dos amalequitas e destruir tudo, matar todos, destruir tudo. E fala: não vai poupar nada. Porque na época tinha um costume, né, dos espólios de guerra, poupavam o melhor do gado, o ouro, a prata, como um prêmio da vitória da guerra. Mas a ordem do Senhor foi: destrua tudo, porque nada disso presta. Não é porque os seus olhos prestam que os meus prestam. E sabe o que é interessante? Você sabe quem são os amalequitas? Para a gente entender o porquê disso e entender o contexto daquilo que o Senhor quer trazer nessa noite, a gente precisa voltar um pouquinho na história, lá em Êxodo. Quando o povo de Deus sai do Egito vitorioso, com festa, né? Saíram de anos e anos de escravidão, mais de 400 anos de escravidão. Passaram uma peleja para poder sair. Deus precisou enviar 10 pragas. E depois de enviar as 10 pragas, ainda precisou abrir o mar para que o povo pudesse fugir. E o povo está ali com festa. Só que quando eles estão no deserto em direção à terra prometida, esse povo, os amalequitas, se levantam contra o povo de Israel. Israel estava apenas querendo passar, indo para onde Deus tinha determinado, e aquele povo se levanta para impedir que eles continuassem. E o interessante é que nessa batalha acontece algo que marca, né? Que é exatamente aquela passagem onde Moisés está no monte orando, enquanto ele está com as mãos levantadas, o povo vence.
Mas quando ele cansa, baixa as mãos, o povo começa a perecer. E Arão e Hur, que estavam no monte, então fica um de cada lado segurando os braços, sustentando para que Moisés continuasse intercedendo pelo povo. E eles prevaleceram ali. E sabe o que é interessante? Os amalequitas são exatamente aquilo que se coloca entre você e aqui é a promessa de Deus. Entre você e aquilo que Deus tem para a sua vida. E com que tipo de benevolência você tem tratado aquilo que te impede de alcançar o que Deus tem preparado para você? Sabe, com que tipo de atitude nós temos agido com aquilo que tem nos impedido de alcançar as promessas de Deus em nossas vidas? De crescermos mais na caminhada. Muitas vezes nós usamos de subterfúgios para tentar ludibriar aquilo que o Senhor tem nos determinado e manter a nossa vida da mesma maneira como está. A palavra do Senhor vai dizer: vem como está, mas não permaneça como está. Quando a gente vem para a presença do Senhor, quando nós nos lançamos aos pés dEle e entregamos a nossa vida para Ele, tudo tem que ser diferente, a mudança precisa acontecer. Não podemos continuar da mesma maneira. Aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que Ele nos cobra, é aquilo que nós precisamos fazer. Só que muitas vezes nós temos aberto mão de um relacionamento com Deus por atitudes, por outros relacionamentos, por lugares, por pessoas. Muitas vezes queremos criar justificativas para manter a nossa vida do mesmo jeito que está. Saul, ele ouve a palavra, ele ouve aquilo que o Senhor determinou através de Samuel, ele vai à luta, ele sai, creio eu, que com a intenção de obedecer, mas algo acontece no caminho. Saul já está há muito tempo no trono, e nós vemos nas atitudes de Saul, que o reinado subiu a cabeça, e ele já não via mais como alguém direcionado pelo Senhor, mas alguém direcionado por ele mesmo, pelas escolhas dele. E é aí que está o problema. Será que nós temos entendido que a nossa vida precisa ser uma vida pautada pela vontade de Deus? Ou será que nós chegamos a um ponto onde nós achamos que está tudo certo, eu sei o que eu tenho que fazer, porque deu certo até agora, e esquecemos, como eu falei no início, que quem nos colocou onde estamos foi o Senhor? Às vezes a gente, sem perceber, deixa com que a soberba e a altivez tome conta no nosso coração. E começamos a agir como Saul. A vontade de Deus não importa mais, importa aquilo que eu penso. Porque ele chega ali, vence a batalha, vê aqueles ouros, aquele gado, e resolve poupar. Não, vou levar para mim, qual o problema? Isso aqui não tem nada demais. E começa a entrar aquela cultura do nada a ver. Isso aqui não tem problema nenhum, qual o problema? De eu ir num barzinho, tomar uma cervejinha com meus amigos? Qual o problema de eu ir naquela festinha lá? E a gente não consegue enxergar que são pequenas atitudes que vão nos afastando cada vez mais da presença de Deus, que vão nos levando para longe daquilo que Deus tem para entregar em nossas mãos. E a gente vai usando desculpa, não, mas a gente sabe que às vezes tem uma amizade que só quer nos levar para longe da presença de Deus, a gente sabe disso, mas a gente quer usar desculpa. Não, eu tenho que estar perto, porque eu vou trazer essa minha amiga, esse meu amigo para Jesus, para a presença dele. Eu tenho que conviver, porque ele vai vir para a igreja. Quando na verdade é muito mais fácil você se afastar. E tem se afastado, e tem se esfriado, tem perdido aquilo que você já ganhou na presença do Senhor. A gente precisa tomar cuidado com isso, falsas amizades, que você acha que é seu amigo, mas não é. Aí às vezes a gente acha, não, eu sou forte, quando na verdade não somos. Eu já falei aqui, eu era adolescente, fumava, bebia, por influência de amizade, porque era fraco, porque eu me deixava influenciar por aquilo que falavam, e mantinha contato com pessoas que não tinham a presença de Deus. E me tornei um adolescente rebelde. Meus pais passaram um bocado durante o período, graças a Deus foi curto, mas passaram. De eu sair escondido para ir para a festinha, quando meus pais não estavam em casa, levar amigos lá em casa, ficar fumando dentro da minha casa, levando o diabo para dentro da minha casa. E às vezes a gente acha que algumas coisas não tem nada demais.
Mas a gente não consegue cair na real e entender que nós só temos tomado atitudes que têm nos afastado da presença de Deus. Saul era para ter ficado anos e anos reinando, foi Deus que colocou ele ali. Saul não era ninguém. Quem era Saul? Cuidava das jumentas do seu pai. Quando Samuel encontra Saul, ele estava ali correndo atrás de jumentas. Quem era Saul? Não tinha status, não tinha nome, não tinha família. Família que eu falo assim, família de nome, né? Família ele tinha. E o Senhor coloca ele como rei. A liderança diante do povo escolhido. O mais alto cargo no povo de Deus. E na cabeça dele, depois de um determinado tempo, ele começa a achar que era mérito dele. E às vezes a gente conquista coisas na nossa vida, a gente começa a achar que são méritos nossos. A gente não merece nada. É tudo pela graça. É o amor dele. É a graça de Jesus. Que nos alcança, que abre portas, que faz muito além do que necessitamos. E a gente às vezes esquece disso e acha que a gente é alguma coisa. E começamos a tomar atitudes por conta daquilo que a gente acha, do que a gente acredita. E só vamos dando passos para longe da presença de Deus, para longe da vontade dEle. E foi como Saul fez. Saul poupa. Só que o poupar ali de Saul acabou de vez com o relacionamento com Deus. E Deus fala para Samuel: eu rejeito ele como rei. E quando Samuel vai ao encontro de Saul para questionar ele, ele ainda tenta esconder. Não, eu fiz aquilo que mandou. Mas o pecado, ele sempre dá um alerta, né? E ele começa a ouvir: mas que balido esse de bois eu tenho ouvido. Aí às vezes a gente quer criar justificativas. Não, mas a gente poupou para poder sacrificar. E a gente tem sacrificado a vontade de Deus, ao invés de sacrificar a nossa vida por amor a Ele. O sacrifício que o Senhor quer é sacrifício vivo. É quando, como você hoje, que poderia estar em casa, sair do trabalho e estar em casa, escolheu estar aqui hoje na presença do Senhor. Esse é o sacrifício que Jesus espera de nós. É quando a gente chega em casa e às vezes está tão cansado, às vezes um dia frustrado, um dia com notícias ruins, um dia que não foi muito bom. E ao invés da gente chegar em casa, murmurar e se entregar para a tristeza, a gente escolhe abrir a Bíblia e ler a palavra. Esse é o sacrifício que Jesus espera de nós. É quando muitas vezes a gente não tem tempo para muita coisa na nossa vida, mas a gente escolhe abrir mão de algo para criar um tempo para o Senhor e buscar a presença dEle. Esse é o sacrifício que Jesus quer de nós. Só que a gente tem sacrificado o errado. A gente tem sacrificado a vontade dEle. A gente tem escolhido a nossa vontade no lugar da vontade de Deus. Isso tem nos levado para longe da presença. Isso tem nos impedido de alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que nem olho viu, nem ouvidos ouviu, nem jamais chegou ao coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, que aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida é muito maior. Se você acha que já alcançou coisas grandes com o Senhor, saiba que Deus tem algo muito maior para a sua vida. Coisa que a sua mente não pode imaginar. Mas para que você possa alcançar isso, é necessário viver a vontade de Deus. Não basta vir no culto. A gente tem que vir, termos comunhão com os irmãos, aprendermos mais. Mas o nosso culto tem que continuar quando a gente sai da igreja. Tem que ser dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso carro, no ônibus. Nós precisamos ser cartas vivas. Lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. E muitas vezes a gente tem pedido que o Senhor faça mais em nossas vidas, porque a gente tem escolhido poupar o que não tem que ser poupado. E quando a gente entende que é necessário abrir mão, a gente vive o sobrenatural de Deus. Quando a gente entende o que é necessário abrir mão e falar: Senhor,
pode levar embora, a gente começa a ver a mudança em nossas vidas. Sabe, que a gente possa despertar para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que a gente possa despertar para aquilo que Ele quer trabalhar em nós. Que a gente pare de fechar os ouvidos para quando o Senhor vem nos cobrando algo, nos pedindo para abrir mão de algo, e começamos a fazer. Saul, ele escolheu sacrificar a vontade de Deus. Sabe, em que momento a verdade de Deus se torna mentira para você? Em que momento parece que você sabe mais do que Deus? A gente precisa parar para analisar como é que está a nossa vida, as nossas atitudes, as escolhas que temos feito, porque às vezes a gente ouve isso e fala, não, que absurdo, a vontade de Deus está acima de tudo. Mas se nós olharmos para a nossa vida, muitas vezes nós temos feito escolhas que colocam exatamente assim. A nossa verdade é maior do que aquilo que Deus tem falado. As nossas escolhas. E muitas vezes nós temos feito como Saul, poupado o que não tem que ser poupado. Poupado aquilo que tem nos impedido de alcançar o que Deus tem para nós. Sabe, às vezes Deus já falou para você abrir mão e você não consegue abrir mão. Às vezes você pode falar, poxa, pastor, mas é tão difícil abrir mão disso. Então deixa o Senhor trabalhar. Seja sincero com Deus. Fala, Senhor, é difícil para mim, mas que o Senhor tire. E Ele vai tirar. Ele vai trabalhar, Ele vai fazer. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas não tem como eu não falar. Quando eu era adolescente, namorava uma menina que não era da igreja. E quantas vezes Deus falava comigo através de pessoas ou diretamente comigo, não quero, não é o que eu tenho para você. E eu não via que aquilo atrapalhava a minha vida espiritual. Só que eu não conseguia abrir mão. Até o momento que eu fui sincero com o Senhor e falei, Senhor, eu não consigo. Se é da tua vontade, que o Senhor tire. Não deu 2 dias para ela terminar comigo. 2 dias. Eu fiz essa oração na sexta, no domingo ela terminou comigo. Sem motivo, sem briga, sem desentendimento. Ela simplesmente virou e falou que não queria mais. Aí é coincidência. Aí Deus não faz. E exatamente 1 ano depois eu conheço a minha esposa. E nem passou muito, eu estava mais envolvido na igreja, eu ia em mais cultos, eu comecei a trabalhar mais na igreja. É coincidência, tudo isso é coincidência, né? O que falta em nós é sinceridade. A gente precisa parar de dar desculpas e começar a agir. Mas eu não consigo, eu não tenho força. E não temos, mas o Senhor tem. Quem nos fortalece é Ele, quem faz é Ele, quem abre a porta é Ele. O problema é que nós queremos nós mesmos fazermos tudo, quando na verdade o Senhor está falando, deixa comigo. A gente vai fazer o que nós conseguimos fazer, mas aquilo que nós não conseguimos, Ele vai fazer. Se tem sido difícil para você abrir mão de algo que você sabe que não é a vontade de Deus para a sua vida, seja sincero, deixa Ele trabalhar, entrega nas mãos dEle, não guarde para você, não tente você resolver, porque não vamos conseguir. Há momentos que nós não vamos conseguir, há momentos que nós precisamos nos ajoelhar e falar, Senhor, toma aqui, faz, porque eu não consigo, eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Ele vai fazer. O problema é que nós vemos que nós não conseguimos e queremos agarrar ainda mais aquilo. E a gente só vai indo para longe. A gente só vai adiando a vontade de Deus sobre nossas vidas. Porque a gente quer ficar preso em coisas do passado. Não se deixe encantar por aquilo que te afasta da presença de Deus. Saul se encantou, viu o ouro, viu a prata, viu o gado, se encantou com aquilo, mesmo tendo tudo isso já. E às vezes a gente se encanta, porque o diabo tenta nos envolver na situação, e às vezes a gente dá brecha e cai. Mas que a gente possa despertar para aquilo que o Senhor quer fazer em nós.
que possamos acordar e falar: Senhor, eis-me aqui. Assim como está lá em Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E sobre eles voavam serafins, tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e declaravam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu disse: ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. E ele ouviu uma voz que saiu do trono e falava: quem enviarei? E o que Isaías responde? Eis-me aqui. E ali começa o ministério de Isaías. Alguns estudiosos, eles dizem que Isaías e Uzias, ele tinham um parentesco, né? E acreditam que até esse ponto ali da morte de Uzias, vivia, usufruía do reinado, né? Vivia no palácio, usufruía daquilo. E Uzias, ele foi um grande rei. Mas na morte, no ano da morte dele, Isaías viu. E eu acredito, vendo isso, lendo a palavra do Senhor, que muitas vezes Isaías permitia com que a boca que ele tinha ali impedisse que ele começasse, que Deus começasse a obra. E foi necessário Uzias morrer para que ele pudesse ver o Senhor e dizer: eis-me aqui. Qual tem sido Uzias na sua vida que tem te impedido de ir além, de abrir o coração e falar: Senhor, eis-me aqui? A gente precisa reconhecer qual tem sido Uzias na nossa vida, entender que ele precisa morrer. Mas quem tem que matar somos nós. Quem tem que arrancar aquilo somos nós. Que nessa noite o Senhor possa te trazer à memória aquilo que tem te impedido de ir além, aquilo que tem te impedido de alcançar o que Ele já prometeu para você. E eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de bênçãos, eu estou falando de crescimento espiritual. Talvez tenha pessoas aqui que talvez já receberam uma palavra de Deus que vai ser usado, que vai ser um pastor, uma pastora, um missionário, não sei, e talvez você se veja realizando isso, mas porque você não permite com que Deus trabalhe em você. Mas no momento que você permitir, você vai ver tudo mudando, as suas limitações se encerrando, você vai ver o crescimento que Deus vai trazer na sua vida. Mas que você possa sacrificar o que tem que ser sacrificado, que somos nós mesmos, as nossas vontades, o nosso eu, e não a vontade dEle. Que você escolha obedecer. Como Samuel disse para Saul: acaso não é o obedecer melhor do que sacrificar? O que Deus quer é um coração aberto, disponível e obediente para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A gente precisa entender onde temos errado. Entender que algumas situações Deus vai permitir com que aconteça para que a gente possa despertar. Apocalipse 3,19 vai dizer: eu corrijo e repreendo aqueles que eu amo. Talvez situações que você tem vivido são consequências das suas atitudes, porque Deus quer te trazer de volta, porque Deus quer fazer você enxergar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que você precisa mudar. Enquanto você ficar preso nas murmurações, nos questionamentos, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas que você possa deixar o Senhor falar no seu coração, te trazer à memória aquilo que você precisa entregar para Ele, reconhecer que Ele te colocou onde você está, e que Ele pode fazer mais, Ele pode te levar além, mas é necessário obedecermos a Deus. Que você saia aqui nessa noite a obedecer, não importa o que seja necessário fazer, que você obedeça a Ele, entregue nas mãos dEle aquilo que Ele tem te pedido, amém? Eu quero orar por você, fica de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Essa passagem é muito forte. Esse primeiro versículo é como Deus falando assim: Saul, até quando você vai ter pena? Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. E às vezes a gente tem pena de tanta coisa, né? A gente fica com pena, preocupado, né? Deus não quer mais aquilo pra gente, mas a gente fica com pena e acaba, fica ali a barreira, fica ali o impedimento, e a gente não consegue caminhar de acordo com a vontade que Deus quer que a gente caminhe. Não, a gente, às vezes, com essas atitudes, a gente impede de que Deus faça coisas grandiosas na nossa vida, que Ele realize os planos dEle na nossa vida. E a palavra diz que os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. E nós achamos que nosso plano é maravilhoso. Aí Deus fala: não, esse plano é muito fraquinho, esse plano é muito pequeno, eu tenho algo maior para você, então deixa o teu de lado, vamos botar o meu em prática. Mas a gente tem que tirar essas barreiras, a gente tem que parar e às vezes ficar com pena de coisas que Deus não quer mais faça parte da nossa história. Vamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, vamos orar por esses pedidos de oração. Deus amado e santo, queremos entregar em Tuas mãos cada um desses pedidos, Senhor. Não conhecemos a necessidade dessas pessoas, mas nós cremos no Deus que nós servimos, que é um Deus de cura, um Deus de libertação, um Deus de renovo, um Deus de paz, um Deus de amor e um Deus de salvação. Por isso, Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada uma dessas necessidades. Já te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Crendo que essas pessoas vão estar aqui, Senhor, conosco, agradecendo, Pai, pelo grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado também pelo culto dessa noite. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pela presença de cada um dos meus irmãos aqui comigo. Sei que o Senhor nos trouxe debaixo de Tua santa e poderosa proteção. Nos leva em paz, Senhor, para onde nós formos. Que Teu Espírito esteja conosco. Que tenhamos uma semana tranquila e abençoada, Deus. Que algo de sobrenatural da Tua parte, Senhor, nos alcance essa semana, Pai. Continua conosco, Deus, onde nós estivermos, nos orientando, direcionando, fortalecendo, dando estratégia, Senhor. Cuida da nossa vida, Senhor, da vida espiritual, da vida profissional. Cuida da nossa saúde, Senhor. Somos dependentes do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Senhor, por podermos estar aqui, Te adorando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz, Senhor, para onde nós formos, em nome do Senhor Jesus. O povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite.